E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O mundo inteiro vai sentir o impacto da nova Guerra Fria. E muito. Porque nós vivíamos num mundo das maravilhas nas últimas décadas em que as duas grandes potências colaboravam, se ajudando muito, elevando todos os barcos, né? Apesar das desigualdades que a globalização causou, sem dúvida, em muitos países, em todas as sociedades teve os vencedores da globalização e alguns que não conseguiram aproveitar daquele momento, né? Que em parte explica até a ascensão de vários populistas, nacionalistas, pensadores anti-globalização, etc. E algumas críticas até são justificadas, mas tivemos um crescimento enorme sem nenhuma interferência de tensões geopolíticas. Isso agora vai mudar. Então é preciso também que o governo chinês prepare seus cidadãos para um cenário, economicamente falando, muito mais difícil, culpar o Ocidente do mesmo jeito que no Ocidente também rola um pouco isso, né? Agora a gente não pode mais vender tudo para a China, a gente não pode mais permitir que empresas chinesas comprem nossas startups tecnológicas, etc. Então, eu gosto muito de assistir filmes que fazem sucesso na China, assistir seriado, que muitas vezes de produção local. E é claro, o vilão é um cara americano, e os caras que acabam derrubando ele no final são os chineses, é tudo invertido. Mas o tom desses filmes, nos últimos anos, mudou muito. Tem uma narrativa anti-ocidental Tá mais bem explícita. forte, né? Bem mais explícita. E eu acho que isso, sem dúvida, é uma tentativa chinesa de preparar a população para uma situação econômica bem mais difícil, e é importante ter um bode expiatório. Tem que ter um vilão, né? Uma pessoa para combater. Agora, de Covid-0, basicamente, a estratégia é muito rígida, e assim, um grau de rigidez que aqui seria impensável, assim, de você não poder sair de casa. Estabeleceu-se também uma certa paranoia na sociedade chinesa, em que tipo, um vizinho dedurou o outro, falou, o cara deu uma descida lá no prédio para fumar um cigarro lá embaixo, aí já tinha, né, uma punição. Então, houve realmente uma imposição enorme, assim, com um grande impacto sobre a economia, mas fato é que, enquanto o Ocidente sofria muito com surtos ao longo dos últimos 2 anos, enquanto não havia surtos em várias cidades chinesas, a vida lá continuava bastante normal, né? E o Partido Comunista usava isso na TV de forma permanente. Enquanto não havia um lockdown, eles mostravam os surtos na Itália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, dizendo, olha só, olha o caos no Ocidente e a gente aqui está tendo uma vida normal, com algumas restrições pontuais, lockdown aqui e ali. Mas o país acabou se fechando basicamente por 2 anos. Ou seja, era muito difícil entrar e sair da China durante esses 2 anos. Para nós, isso teve consequências amplas. Então, temos, por exemplo, parceiros de intercâmbio na China, e os nossos alunos não podiam fazer intercâmbio na China no ano passado, diferentemente de vários outros países. Então, muitos países foram para Taiwan, para o Japão, Coreia do Sul. China estava fechado. No fim do ano passado, isso começou a gerar bastante tensão, em parte porque houve uma percepção de que o custo dessa postura rígida era alto demais, custo econômico, e que o resto do mundo já estava meio que bem. O que eu ouvi, pelo menos, foi por conta da Copa do Mundo, e eles gostam de futebol, aparentemente. Sim. Eles viram lá todo mundo, estádios lotados, todo mundo lá bem, normal, só como entrando se pra vivendo... jogar sem fazer o teste do Covid antes. Ele disse que tinha vários memes, inclusive, dos caras medindo temperatura na TV, assim, dos jogadores e Sim. tal. Aí começou os protestos, que também contribuiu. Contribuiu. Eu acho que teve... Quando tem manifestações, assim, de grande porte, pode ser, assim, a gota que faz... A gota d'água, Mas, assim, está tendo um descontentamento ainda com várias agora. outras questões, que Sim. são também normais. Por quê? Porque a China cresceu por décadas a praticamente 10%. Isso quer dizer que a vida do cidadão comum se transformou várias vezes. Então, você acaba dobrando, né? Você pode fazer a conta. Obviamente, o crescimento não é igual e não afeta todos. E a China é um país profundamente desigual, como vários outros países ao redor do mundo. Mas se você mais ou menos conseguir aumentar seu patrimônio e aumentar também seu salário de acordo com o crescimento do PIB, você conseguiu dobrar
a sua riqueza várias vezes ao longo da sua vida. Então, realmente, assim, uma transformação inédita, uma relação... meus amigos chineses costumam brincar assim que os pais deles viviam em outro país, um país totalmente diferente. Totalmente diferente. É claro que isso causa tensões também. Por quê? O que houve? A China agora é um país muito mais rico do que era algumas décadas atrás. Isso quer dizer que a natalidade despencou. A China errou na sua política demográfica, de planejamento demográfico, para controlar o crescimento demográfico. Por muitos anos era possível só ter um filho. Agora mudou para 3, só que a sociedade inteira já se adaptou a esse modelo familiar. Então, os apartamentos... Já não sabe viver de outro jeito. Tudo toda forma de pensar sobre educação é você tem um filho só. E é muito caro ter filho, na verdade. Nas avaliações, só na Coreia do Sul é mais caro ter filho. E eu vejo isso com meus colegas, vários dos meus amigos hoje têm filho. E tem gente, assim, no setor, no mercado financeiro, que dizem, cara, eu queria muito ter um segundo filho, mas não dá. Não dá. E aí, obviamente, se não tem creche pública para crianças menos de 3 anos, se você trabalha no setor de tecnologia ou no setor financeiro, a regra ainda é 9-9-6, que quer dizer, você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E assim, eu não sei, eu tenho um filho de 10 meses, se você trabalha dessa forma, é difícil, né? Difícil. Então, assim, você não vai conseguir... E aí muitos precisam cuidar dos pais, porque não tem um sistema de aposentadoria que funciona bem. Então, é normal que um sistema, um governo com um sistema de um país pobre está agora aos trancos e barrancos se adaptando a uma nova realidade de um país muito mais rico. E os grandes investimentos da China agora não são mais para infraestrutura, aeroportos, estradas, trens, mas é para financiar um sistema de aposentadoria, por exemplo, creches melhores, etc. Então, eu acho que as manifestações contra a política do Covid-0 foram também contra muitas outras coisas, igual as manifestações de 2013 aqui. Sim. Não foi só... Era um pacotão. Não foi só alguma coisa Dos centavos. dos centavos lá. Era o governo talvez da Dilma já não era tão popular, houve uma reversão de expectativa. Então, eu acho que a China está passando agora também por um ajuste que é um pouco doloroso, de que essa melhora permanente financeira, que realmente teve um impacto sobre a cultura enorme, a gente não faz ideia, a gente ainda acha, não, é sistema socialista, etc. E é verdade, na escola todo mundo tem que falar, todo mundo tem o livro do Xi Jinping em casa, mas assim, uma sociedade ultracapitalista, onde... Né, a gente já comentou disso, onde você coloca o seu olerite na sua foto no Tinder, porque o que você ganha determina seu status social muito mais do que aqui no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos. Uhum. E aí, de repente, a economia só cresce 4,3%, causa um mal-estar. Né? Isso é interessante, só cresce 4 ou 3%. A gente cresce aqui 1%. Previsão para esse ano é 0,8%. Pelo menos da XP que eu vi outro dia era essa. Para o ano que vem é 1%. Sim. Então eles ainda crescem muito mais do que a gente no final das contas. E mais que os Estados Unidos. Só que é um crescimento menor do que eles estavam acostumados em épocas anteriores. Este ano é possível... Eu sou um pouco mais otimista do que a maioria dos relatórios. Eu continuo, inclusive... Né, teve gente que tirou todo o investimento. Assim, nos meus investimentos, eu continuo tendo uma exposição. Eu continuo achando que... Você tá feliz nos últimos meses, então, que subiu bastante a bolsa chinesa ultimamente. Então, eu acho que assim, não vai voltar a crescer 10%, impossível, mas também não vamos ter um colapso, né, nada disso. Assim, tem até uma brincadeira que, entre sinólogos, etc., todo ano alguém diz, amanhã a China vai colapsar, está prestes a colapsar. Como é muito pouco transparente, realmente é difícil entender o que está acontecendo de fato. E para quem estuda a China é muito frustrante, porque você passa 10 anos estudando a China, você vai saber muito menos do que se você passa 3 anos estudando os Estados Unidos. Porque é uma sociedade totalmente aberta, todo mundo fala mal do governo, o governo fala mal da oposição, você tem discordâncias. Na China não, é complicadíssimo. O tema que mais me frustra é de quão pouco nós sabemos sobre o que acontece dentro das Forças Armadas chinesas. Aqui tem general falando no Twitter, não sei o que e tal. E até as pessoas reclamam, não sei o que pensam os generais. Eu falo, cara, todos aí, você pode marcar um café, cara. O cara vai bater um papo com você.
Na China é complicadíssimo. Anos de investimento até você sentar com um militar chinês e o cara vai te falar umas coisas tão vagas assim que você sai de lá e fala, poxa. Então, eu não vejo sinais de um. Durante essa fase das manifestações, eu pensei que aquilo aí pode sair de controle, mas assim, nenhum dos meus interlocutores me disse assim, cara, eu tô disposto a participar de uma manifestação para derrubar o regime, nada disso. Porque muita gente tem muito a perder também, né? Não é um regime como na Coreia do Norte, onde as pessoas passam fome, que são zero crescimento. Querendo ou não, esse governo entregou muito crescimento e muito bem-estar social e é assim que mantém sua legitimidade. E agora precisamos meio que se adaptar a essa nova realidade. Era assim. meio que uma troca, né? A gente faz a economia crescer pra caramba, você perde certas liberdades, mas vai ficar muito mais rico do que os seus pais eram, por exemplo. Exato.